Existem momentos em que a humanidade parece avançar por coragem, mas quando a gente olha de perto, percebe que o verdadeiro avanço quase sempre depende de precisão. Poucas histórias mostram isso tão bem quanto a volta do homem à Lua, porque quando se fala em Artemis II, é fácil imaginar apenas o espetáculo do lançamento, a imensidão do espaço, a Lua surgindo na janela e o peso simbólico de uma missão histórica. Só que a parte mais verdadeira dessa jornada não está no espetáculo, e sim no cuidado quase obsessivo com cada etapa, com cada cálculo e com cada procedimento, já que um detalhe fora do lugar pode colocar vidas em risco e comprometer tudo. Às vezes, tudo o que separa o comum do extraordinário é um lapso. Aqui, cada detalhe importa. Bem-vindo ao lapsus do tempo, onde um instante muda tudo. A Artemis II, lançada em 1º de abril de 2026, é a primeira missão tripulada do programa Artemis, a primeira com astronautas a bordo do SLS e da Orion, e a primeira viagem humana ao redor da Lua em mais de 50 anos. É uma missão de cerca de 10 dias, sem pouso, criada para provar que os sistemas realmente funcionam com pessoas lá dentro, em espaço profundo, longe demais para improviso. E esse é justamente o ponto central desta história. Voltar à Lua não é repetir a Apollo como se fosse apenas uma homenagem ao passado, mas testar, no limite, se a humanidade ainda sabe fazer isso sem errar. Numa missão assim, cada queima de motor, cada correção de trajetória, cada minuto de comunicação, cada sistema de suporte de vida e cada procedimento de reentrada existem para impedir que um lapso de segundos vire desastre. A Orion depende de uma sequência de manobras extremamente precisas, porque a viagem não é simplesmente sair da Terra e seguir em frente. Ela exige que o caminho seja acertado várias vezes, com enorme exatidão, para que um pequeno desvio não cresça ao longo da rota e se transforme em um problema muito maior. Talvez uma das curiosidades mais impressionantes da missão seja justamente essa. Alguns dos momentos mais decisivos duram pouquíssimo. Na reta final, por exemplo, a Orion executou uma queima final de apenas 8 segundos, alterando levemente sua velocidade para alinhar a cápsula com o corredor correto de volta à Terra. Parece quase absurdo imaginar que uma viagem desse porte dependa de algo tão breve, mas é exatamente isso que torna tudo isso tão fascinante, porque milhares de quilômetros podem depender de segundos bem usados. E o mais interessante é que o perigo nem sempre aparece de forma grandiosa, como num filme em que tudo explode de uma vez. Às vezes ele começa em algo aparentemente banal. Logo no início da missão, por exemplo, houve uma queda temporária de comunicação após uma manobra orbital e também o registro de uma luz de falha durante a checagem do banheiro da nave. Situações tratadas com seriedade justamente porque, no espaço, até o que parece pequeno precisa ser levado a sério imediatamente. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não olha só para o fato histórico, mas também para os pequenos lapsos e detalhes que podem mudar tudo. A Artemis II existe acima de tudo para testar se a Orion é realmente capaz de manter seres humanos vivos num ambiente em que quase tudo é hostil. O módulo de serviço fornece água potável, oxigênio, nitrogênio, energia e outros recursos essenciais, e a missão serve exatamente para confirmar se todos os sistemas necessários para sustentar astronautas no espaço profundo estão prontos para o que virá depois. Por isso, a rotina da tripulação é muito mais técnica e rigorosa do que muita gente imagina. Ao longo da jornada, os astronautas revisam procedimentos de emergência, testam comunicação com a Deep Space Network, fazem demonstrações de primeiros socorros e até de CPR em microgravidade. Checam trajes, monitoram a configuração da cabine e repetem uma série de protocolos que, vistos de fora, poderiam parecer excessivos, mas que fazem todo sentido num ambiente em que não existe acostamento, resgate rápido, nem margem confortável para erro.
É justamente aí que a tensão mais real dessa missão aparece. O espaço não permite erro com o mesmo conforto que a Terra permite, porque se um sistema de suporte de vida falha, a tripulação não pode simplesmente esperar ajuda. Se uma comunicação crítica não funciona, o isolamento se torna parte do problema. E se uma atitude errada da nave, uma leitura incorreta de sensor ou uma queima fora da geometria planejada acontecer, o erro não fica parado, ele viaja junto com os astronautas. Um dos exemplos mais simbólicos disso aconteceu quando a Artemis II passou por trás da Lua e entrou num blackout planejado de comunicação de cerca de 40 minutos. Não se tratava de pane, mas de algo esperado, porque a própria massa lunar bloqueia o sinal com a Terra. Ainda assim, esse silêncio sempre carrega tensão, porque qualquer problema que surja ali nasce no intervalo em que a equipe em solo simplesmente não consegue falar com a tripulação. Esse tipo de confiança não é novo. Em Apollo 8, a primeira missão tripulada a ir até a Lua e voltar, os astronautas também desapareceram atrás da Lua e a inserção em órbita lunar dependia de uma queima importante ocorrendo sem contato com a Terra. A recuperação do sinal levou mais de 32 minutos, o que mostra que desde a era Apollo, viajar até a Lua já exigia aceitar períodos em que o sucesso da missão dependia inteiramente do que acontecia longe demais para qualquer intervenção imediata. É por isso que a história lunar não é feita só de glória, mas também de alertas. Na Apollo 11, que ficou eternizada pelo primeiro pouso humano, a descida quase foi comprometida por uma sequência de alarmes 1201 e 1202 no computador do módulo lunar, enquanto em Houston a equipe precisava decidir em segundos se a missão podia continuar. Como se isso já não bastasse, Neil Armstrong ainda precisou assumir o controle manual para evitar uma área com pedras, e o pouso aconteceu com combustível extremamente baixo numa das margens mais apertadas da história da exploração espacial. Já na Apollo 13, uma explosão em um tanque de oxigênio destruiu o plano original de pouso e transformou a missão numa luta pela sobrevivência, num caso que a própria NASA passou a chamar de Successful Failure, porque a Lua deixou de ser destino e virou parte do caminho de volta. Essas histórias ajudam a entender por que a Artemis II é tão cuidadosa. Ela não existe porque a humanidade esqueceu os riscos da Apollo, mas justamente porque se lembra deles. Essa mesma lógica aparece até no retorno à Terra. O escudo térmico da Orion é um dos sistemas mais críticos para a sobrevivência da tripulação, e a NASA revisou esse tema com muita atenção depois que a Artemis I apresentou uma perda inesperada de material carbonizado na reentrada. Para a Artemis II, o escudo já instalado foi mantido, acompanhado e estudado com extremo cuidado, porque quando a cápsula mergulhar na atmosfera em velocidade altíssima, não haverá espaço para improviso. Esse talvez seja o melhor resumo de toda essa missão. O sucesso não depende apenas de sair da Terra e chegar perto da Lua, mas de fazer cada etapa funcionar da forma certa, na hora certa, sem permitir que um pequeno problema cresça até se tornar irreversível. E aqui eu quero saber de você. O que te impressiona mais numa missão dessas? O lançamento, a passagem pela Lua ou o fato de que tanta coisa depende de segundos e de procedimentos que quase ninguém percebe? Deixe seu comentário. Mas no meio de tanto risco e tanta precisão, vem a pergunta inevitável: por que voltar à Lua agora? A resposta passa por ciência, estratégia e futuro. A NASA trata a Lua como uma espécie de cápsula do tempo de 4,5 bilhões de anos, capaz de guardar pistas sobre a formação da Terra, dos planetas e do ambiente cósmico primitivo. Além disso, a Lua é vista como um campo de treinamento real para missões humanas a Marte, já que viver e operar ali ensina como trabalhar em espaço profundo, usar recursos locais e manter presença fora da Terra por períodos maiores. Nesse contexto, o Polo Sul lunar ganhou um interesse enorme por causa da busca por gelo de água, que pode ser fundamental para suporte de vida e até para a produção de combustível.
A Lua, portanto, deixa de ser apenas um símbolo histórico e passa a ser também um laboratório de permanência humana fora do planeta. E claro, existe também o fascínio permanente da face oculta da Lua, que ainda hoje povoa o imaginário popular. Muita gente pensa que vemos sempre o mesmo lado porque a Lua não gira, quando na verdade ela gira sim, mas no mesmo ritmo em que orbita a Terra, fenômeno chamado de travamento de maré. Por isso, daqui de baixo, enxergamos praticamente sempre o mesmo hemisfério, enquanto a face oculta fica fora da nossa visão direta. Esse lado não é permanentemente escuro, como muita gente imagina, porque recebe luz solar normalmente, mas continua sendo especial por vários motivos, inclusive por estar protegido da interferência de rádio da Terra, o que o torna interessante para observações científicas. A Artemis II não foi criada para descobrir essa face pela primeira vez, já que ela já foi amplamente mapeada, mas o simples fato de astronautas voltarem a passar por trás da Lua reacende aquele velho sentimento de mistério e de distância real. O que a humanidade busca ali não é apenas paisagem. Busca conhecimento geológico, presença de água gelada, experiência prática de sobrevivência fora da Terra, domínio operacional de missões em espaço profundo e, acima de tudo, preparação para um plano maior. A campanha Artemis faz parte da estratégia chamada Moon to Mars, o que muda completamente o sentido dessa volta. A Lua deixa de ser somente o destino final e passa a funcionar como etapa, ensaio e base de aprendizado para algo ainda mais ambicioso. E isso também ajuda a entender o que vem depois da Artemis II. A NASA aponta a Artemis III para 2027, com o objetivo de avançar rumo ao retorno humano à superfície lunar, especialmente na região do Polo Sul, enquanto a Artemis IV deve ampliar a presença lunar com a Gateway, uma estação em órbita da Lua que ajudará a sustentar ciência, operações e preparação para missões mais longas. Isso faz da Artemis II uma missão curiosa e até um pouco ingrata aos olhos de quem pensa só no espetáculo, porque ela ainda não é o pouso que tanta gente espera. Só que justamente por isso ela é tão importante. Missões históricas nem sempre são as mais glamurosas. Muitas vezes são as que testam o nervo de toda a arquitetura, as que precisam provar que o caminho continua confiável antes que o passo seguinte aconteça. A Artemis II é a missão que diz, em essência, que ninguém volta à superfície lunar com segurança sem antes demonstrar que ainda sabe levar gente até lá, mantê-la viva, operar com precisão e trazê-la de volta. No fim das contas, essa é uma história sobre a Lua, mas é também uma história sobre segundos, sobre o instante em que uma queima precisa acontecer na hora certa, sobre o pequeno desvio que não pode crescer, sobre o blackout atrás da Lua em que ninguém fala com ninguém, sobre o teste de um traje, de um rádio ou de um procedimento médico que pode parecer banal até se tornar decisivo. Se você está curtindo essa história, não esquece de deixar um like e me responde nos comentários. Você acredita que a humanidade vai voltar para ficar na Lua, ou isso ainda vai demorar muito mais do que parece? A Apollo 11 mostrou que um pouso histórico podia depender de alarmes compreendidos a tempo e de pouquíssimo combustível. A Apollo 13 mostrou que um acidente de bordo podia transformar uma missão de exploração em luta por sobrevivência em questão de minutos. E a Artemis II mostra que a humanidade aprendeu a tratar cada fase dessa jornada com um nível de disciplina quase obsessivo, porque, numa missão assim, o extraordinário só sobrevive graças ao detalhe. Talvez essa seja a forma mais honesta de contar a volta do homem à Lua. Não como uma simples repetição do passado e nem como uma aventura romântica, mas como um reencontro com um caminho em que a grandeza depende de precisão, humildade e respeito absoluto pelo erro. O homem não voltou à Lua apenas porque construiu foguetes mais modernos. Ele voltou porque aceitou mais uma vez que para cruzar esse vazio, coragem sozinha não basta. É preciso planejamento, redundância,
treino e a consciência constante de que qualquer lapso errado pode arruinar a missão, colocar vidas em risco e transformar um marco da humanidade em tragédia. Se a Apollo ficou marcada pelo impacto do chegamos, a Artemis II talvez seja lembrada pela seriedade do não podemos errar. E é justamente isso que torna essa nova volta à Lua tão fascinante. Quando a humanidade se aproxima outra vez daquele mundo silencioso e antigo que sempre esteve no céu, ela não está buscando apenas a Lua, mas testando a própria capacidade de continuar indo mais longe sem deixar que um único instante errado destrua tudo. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like, é muito importante para o canal. E se inscreva para ficar por dentro de mais assuntos como este. E compartilhe com aquela pessoa que também gosta de vídeos assim. Lapsos do tempo, onde um instante muda tudo. Porque o mundo não mudou só por grandes planos, mas por pequenos momentos que ninguém viu chegando. Aqui, cada segundo conta.